Olá a todos, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo disruptivo. Hoje nós tivemos uma super violinada do Bitcoin que fez com que o preço fosse ali dos 65 mil dólares e 200 mais ou menos para quase 68 mil dólares e depois devolvesse praticamente tudo para depois voltar a subir mais um pouco, basicamente liquidando os comprados, os vendidos e surpreendendo um pouco o mercado. Muito provavelmente nos próximos dias nós veremos mais volatilidade à medida em que as eleições dos Estados Unidos se aproximam, mas a violinada de hoje tem um aspecto muito interessante e diferente dos últimos movimentos de volatilidade que nós tivemos nas últimas semanas e, na minha perspectiva, é algo positivo. A gente vai falar sobre várias coisas, também sobre as últimas declarações que o Larry Fink deu em relação ao Bitcoin, que também deu aí um ânimo renovado para o mercado. Vão ser várias coisas muito legais, mas claro que eu peço que, caso você ainda não seja inscrito no canal, por favor, se inscreva, considere também compartilhar esse vídeo com algum amigo, amiga, crush, qualquer pessoa que você tenha um apreço e que possa se interessar um pouquinho sobre esse mercado. Também peço que você considere se tornar membro do canal por só R$5 por mês para apoiar aqui o meu trabalho. E também quero lembrar a todos, né, que eu lancei o meu curso Cripto de A a Z. São 8 módulos no qual eu apresento basicamente tudo que alguém, né, tem que saber para navegar nesse mercado, desde história de dinheiro, ciclos do mercado, questão de autocustódia, análise on-chain, até um módulo bônus ali sobre recessão. Então tem muita coisa, considere aqui também. O curso vai ficar na descrição, os links da descrição do vídeo, mas sem grandes enrolações, bora descobrir um pouquinho sobre a violinada que o Bitcoin deu hoje. Gerou um misto ali de sentimentos no mercado, mas que eu particularmente fiquei bem animada. Bora pro gráfico, então. Estamos aqui, né? Esse aqui é um gráfico de 15 minutos, só para que a gente tenha noção da violência, talvez, assim, do movimento, né? De preço do Bitcoin. Então, vamos lá. Às 8h45 da manhã, o preço do Bitcoin estava aqui em 65.300, 65.200. E aí, ele chegou aqui, vamos ver. Aqui, ele chegou, então, quase 68 mil dólares em praticamente 2 horas, 2 horas e 15. Nós tivemos esse super ganho, mas da mesma forma que ganhou super rápido, também depois na sequência devolveu tudo, tá? Então foi ali então de praticamente 68 mil dólares, um pouquinho abaixo do que tinha iniciado ali o movimento, para 64.800, depois voltou a subir e atualmente está aqui em 66.800. Esse movimento aqui, ele é conhecido como violinada, tá, gente? É quando o ativo sobe muito rápido e depois já desce muito rápido. Normalmente, isso causa uma liquidação muito grande das posições de long e de short, né? Das posições compradas e vendidas. Isso acaba deixando o mercado também um pouco mais saudável, porque ele tira a alavancagem do mercado, né? Então, na minha perspectiva, isso aqui, inclusive, é um movimento interessante, né? Mas o que eu acho que é bem legal em relação ao movimento de hoje, gente, é que diferente dos últimos movimentos, amplos que nós tivemos no preço do Bitcoin, o de hoje não parece ter tido nenhuma causa muito específica, né? Então, normalmente ali tem ou movimento de aumento ou de queda relacionada à questão do corte na taxa de juros, ou de alguma guerra, ou de alguma questão de estímulo, né? Como nós tivemos ontem em relação ao mercado chinês. Mas hoje não parece que tem nenhum motivo muito relevante. E o que é interessante, quando a gente olha para as outras ações, né? O Bitcoin tem reagido de forma muito parecida ao mercado de ações. Nós também não vemos uma correlação muito grande, né? Então, basicamente, esse aqui, o gráfico do Bitcoin hoje. Vou voltar aqui para o que normalmente eu coloco para vocês, tá? Que é o gráfico de um dia. Então, nós estamos aqui com o gráfico de um dia. Uma observação importante, gente, bem legal. Finalmente, né? O candle de ontem, ele já tinha feito com que o preço, então, ficasse acima da média móvel de 200 dias, né? Hoje, felizmente, nós também abrimos acima dessa média móvel. E quando a gente pensa, né, e traça aqui um padrãozinho aqui em relação
a tendência, né? Esse candle de hoje, ele abriu bem bonito em cima, né? Vamos ver se o fechamento vai conseguir manter. Para se manter aqui, né? Teria que estar fechando aqui, não abaixo dos 65.500 mais ou menos, né? Então nós temos também, né? Estamos torcendo para esse momento em que o Bitcoin consiga se consolidar aqui para cima, né? Fazendo novas altas, fazendo topos cada vez mais altos para ir buscar all-time high. Vamos ver quanto por cento do all-time high. Vou considerar o all-time high do pavio aqui, tá? O Bitcoin está nesse momento menos de 10%, tá vendo? É pouco, né? Então qualquer movimento assim mais animado vai fazer com que nós já estejamos próximos do all-time high. Quando a gente olha para o ouro, né? Então o ouro tá aqui. Ele fez all-time high nas últimas semanas, deu uma corrigidinha, né? Voltou a subir, hoje está subindo também, mas quando a gente olha para o mercado de ações, o mercado de ação deu uma corrigida hoje, né? Então, essa aqui, SP500, claro que vinha subindo bastante, né? Ontem, especificamente, depois também da questão dos estímulos, né? Ele abriu, inclusive, com um gapzinho aqui, retornou todos os ganhos de ontem. Hoje, já quando a gente olha petróleo, né? Petróleo também tá devolvendo os ganhos que teve na última semana. Prata subiu um pouquinho hoje também, nenhum movimento muito relevante. Nvidia caiu bem, 5%, né? Mas claro, olha como ela vinha subindo, né? Então, a gente nem pode chamar isso aqui exatamente de queda, é mais um pullback, né? Então, teve aqui esse topo, aqui fez basicamente, né, o fundo, voltou e vamos ver, né? Mas teve um retorno aqui acentuado, ainda não está na all-time high especificamente de julho, mas tá ali bem animada, né? Quando a gente olha aqui também para Dow Jones, também corrigiu, tá vendo? Então nós temos os principais índices corrigindo nesse dia em que o Bitcoin, né, teve a sua força. E o que é interessante notar também, da perspectiva macro, talvez nós tivemos mais notícias ruins, na verdade, hoje, e notícias que tenderiam a fazer o preço do Bitcoin cair, do que notícias boas, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, vamos ver ali, nós tivemos durante essa madrugada, né, essa notícia de que a Coreia tinha explodido duas estradas, né, que interconectavam ali com a Coreia do Sul especificamente, então uma notícia que tende a ser baixista. Nós também tivemos, deixa eu ver se tá aqui, essas notícias relacionadas a alguns soldados da Coreia indo ali para a fronteira da Ucrânia. Então, nós tivemos, na verdade, um cenário macro com notícias que nas últimas semanas, meses, fariam com que o Bitcoin caísse, mas hoje ele descorrelacionou tanto dos mercados de ações quanto as notícias macro, felizmente, né? Claro que, gente, tem uma coisa que muitas pessoas falam assim, mas o Bitcoin deveria ser completamente descorrelacionado. Mas vocês precisam lembrar, gente, que hoje o Bitcoin é um ativo, né, ali da casa dos trilhões. É muito difícil um ativo que está na casa dos trilhões, lembrando que só existem, quantos aqui? 10 só, né? Então, de fato, só 10 ativos que estão na casa do trilhão, é muito difícil eles serem descorrelacionados do mercado, tá? Então, não vai acontecer, mas é bom quando existe esse espaço, né, para uma descorrelação ali aparente. Então, é interessante que esse movimento tenha acontecido hoje, porque nós não víamos vendo esse movimento já faz um tempo. O que nós tivemos de notícias boas, basicamente, foi essa aqui, né? Essa declaração deu uma animada no mercado, uma declaração do CEO da BlackRock. Acho que vocês não vão conseguir ouvir, mas basicamente que ele tá falando que ele acha que não vai fazer diferença, tá? Vou até deixar sem som, que daí eu vou meio que traduzindo. Então aí basicamente teve a conferência, né, ali do earnings de ganhos, né, do Q3 da BlackRock. E ele disse que acha que não faz nenhuma diferença, né, qual presidente vai ser eleito, que os ativos digitais vão se tornar cada vez mais parte do mundo, né, parte do mundo, e as conversas que eles estão tendo com os investidores, né, mostra que eles estão pensando sobre os ativos digitais e que eles acreditam que o Bitcoin é uma classe por si só e é uma alternativa a outras commodities como o ouro, né? Então, nós tivemos essa declaração do Larry Fink dizendo, bom, Bitcoin, né, ele é uma classe em si e, na nossa perspectiva, ele é uma alternativa às commodities tal como o ouro, né? Então, colocando o Bitcoin na posição do ouro, que basicamente é essa posição aqui dos quase 18 trilhões de dólares, né? Lembrando que o Bitcoin tem 1,3 trilhão, então ainda tem muito caminho
para percorrer até lá. Atualmente a discussão de overlapping, de passar ali, né, tá sendo, na verdade, da NVIDIA com a Apple, né, que tá se aproximando de uma forma muito surpreendente. A NVIDIA tem se aproximado ali da Apple, vamos ver se ela vai conseguir esse top 2. Mas o que a gente teve de notícia positiva, assim, realmente no mercado, mais positiva, né, foi em relação a isso. Nós também temos a questão da aproximação das eleições dos Estados Unidos, e aqui eu quero fazer uma espécie de disclaimer, né? Opa, já falo disso. Todo mundo em cripto, né, tá usando muito polymarketing, né? E aí o que aconteceu é que nos últimos dias nós tivemos um aumento ali das probabilidades do Trump ganhar em relação a Kamala no polymarketing, né? 56 para 43, então um aumento bem expressivo. Mas quando a gente olha algumas outras fontes que não são de cripto, e, por exemplo, The Economist, né? Esses números não são os mesmos, né? Então eu quis trazer essas duas fontes também para contrabalancear, talvez aí a expectativa, né? Talvez o polymarket tenda a ser uma fonte meio pró-cripto demais. Eu acho que isso pode alterar alguns dados ali. Claro que como, enfim, as pessoas estão colocando dinheiro, elas também não vão apostar numa coisa que elas não acreditam, mas acho que é legal a gente ter esse balanceamento aí das fontes para saber o que as outras fontes estão dizendo. Além disso, nós também tivemos, gente, o Goldman, não, o Standard Chartered, né, que tem feito já algumas projeções de preço para o Bitcoin há algum tempo, né, dizendo que eles acham que o Bitcoin pode atingir o time high antes das eleições aí dos Estados Unidos, né? Então vamos ver se isso vai acontecer. E uma outra coisa interessante também, né? O Larry Fink, né? Ele deixa bem claro, assim, essa questão de que, além da rivalização, né? Que ele, acho que no comecinho eu mostrei pra vocês, né? Mas que ele acredita que as eleições, elas não vão ter um impacto tão grande, digamos, né? Se um ganhar ou se outro ganhar, pra ele, a trajetória do Bitcoin continua a mesma. Então nós temos essa declaração também da galera um pouco mais positiva, achando que pode inclusive bater o time high antes das eleições, enquanto que antes a gente tava, vamos ver as eleições para ver o que vai acontecer. Quero mostrar alguns dados legais para vocês, mas alguns outros dados legais. Mas antes, gente, quero aproveitar esse momento. Aqui, eu tinha divulgado há alguns dias esse gráfico, que é um gráfico bem legal. Acho que foi na sexta-feira passada, dia 11, que eu publiquei esse gráfico, né? Mostrando para vocês que pela primeira vez, desde basicamente o início da queda ali do mercado, né? Mas desde, na verdade, do início do ano de 2024, nós não tínhamos tido esse cruzamento, né? Esse bullish crossover, que especificamente em relação ao supply and profit do Bitcoin. Então, explicando para vocês, né? Essa linha roxa aqui, ela representa o supply in profit dos últimos 90 dias, né? Ou seja, nos últimos 90 dias, quantos por cento, né, ali das moedas, elas estão em lucro, e esse laranjinha aqui, ele é o supply de 30 dias, né? Ou seja, a linha laranja representa o investidor de mais curto prazo, o lucro de curto prazo, e a linha roxa representa o lucro de longo prazo, né? De 90 e 30 dias. E quando nós temos o cruzamento do lucro de curto prazo acima do lucro de longo prazo, significa no geral, que nós vamos ter uma tendência altista no gráfico, né? Porque significa que os investidores de curto prazo estão com lucro interessante. Nesse ciclo especificamente, isso só aconteceu quando o Bitcoin atingiu o fundo do poço, basicamente, né? Ali no final de 2022 para o início de 2023. E aconteceu bem no início ali de janeiro desse ano, né? E não tinha mais acontecido, mas aconteceu basicamente na semana passada, né? E eu tinha mostrado para vocês isso. Então, que as últimas só aconteceu 2 vezes nesse ciclo, e nessas 2 vezes que aconteceram, ele precedeu, né? Na verdade, um aumento do preço muito grande. Então, aconteceu bem aqui, tá vendo? Basicamente, e aí depois subiu tudo isso aqui. E aí depois nós também tivemos esse cruzamento acontecendo meio que aqui, e depois nós tivemos toda essa subida ali pós-ETF do início do ano. E isso aconteceu agora. E aí, quando eu publiquei um shortzinho sobre esse vídeo, uma pessoa deixou um comentário que me deixou pensando, né? Ele falou assim: e se não vir, o que você irá dizer para as pessoas que acreditam nisso? Né? E aí eu quero usar alguns dados ali, mais do mercado macro, para mostrar para vocês que é assim. Existem vários dados que a gente olha, né, e acompanha que são
talvez de curto prazo, né? Quando a gente considera esse indicador aqui especificamente, né? É um indicador cíclico, né? Então ele pode dar 3, 4, sei lá, sinais durante um ciclo, né? Ele é um indicador meio de, na verdade, médio prazo ali, mas claro que ele pode simplesmente flopar, digamos assim, né? E aí o que eu diria para essas pessoas? Que eu acho que é o que eu venho dizendo há muito tempo, né? A perspectiva aqui, ela é de longo prazo, né? E aí tem alguns dados bem interessantes, até que o Pomple trouxe hoje na newsletter dele, né? Primeiro, esse aqui, né? Que é o retorno do SP500 no longo prazo. Então, em um dia, né, tem um retorno ali basicamente de 53%, 5 dias 57%, né, tipo meio a meio a chance de você tá no lucro ou não, né, metade das pessoas aqui basicamente estão no lucro, a outra não, até aqui mais ou menos, né, até um mês, digamos, tá no meio a meio, 3 meses 68%, 6 meses 71%, né, com algum lucro, um ano 75%, 3 anos 84%, 5 anos 89%, 10 anos 94%, 15 anos 98%, 20 100%, 30 100%, né? Ou seja, a perspectiva temporal relacionado ao processo de alocação dos ativos, ela é muito importante, né? Então, por mais que tenhamos vários indicadores que podem indicar, né, tal como o nome diz, pra gente probabilidades de que eventos aconteçam, eu acho que o que eu diria é que nós estamos, quem me acompanha principalmente, né, nós temos e eu tenho ali uma tese relacionada, né, ao Bitcoin e os ativos escassos, e a perspectiva aqui, o jogo, né, ele é para longo prazo, não é para curto prazo, né, então é isso que eu diria. Pode estar errado, mas isso, na minha perspectiva, pelo menos para mim, não muda nada, né? Ele trouxe esse dado aqui interessante, então mostrando, né, que, cara, se você tá jogando, né, se você tá jogando o jogo ali para longo prazo, meio que os riscos são muito baixos, né? Aqui ele traz um gráfico também de correlação, né, entre o aumento da liquidez global, que todo mundo vem falando há bastante tempo, né, e o aumento do preço dos ativos de proteção. Especificamente, ele cita, né, como o Bitcoin e o ouro, então, o aumento da liquidez global, né, ela meio que coincide com o aumento desse preço, porque é isso, né, enquanto a liquidez global continuar aumentando, o preço das coisas vão aumentar. E aqui é um dado interessante, e aí eu quero complementar ele até com o post do Fausto. O Fausto divulgou essa nota aqui de comunidade hoje, né, dizendo sobre o lançamento, né, nós tivemos, então, estamos tendo, né, agora a divulgação dos lucros, né, de Q3 de várias empresas. Então, Bank of America positivo, Citigroup positivos, Charles Schwab positivo, Goldman Sachs positivo, né, então tudo muito positivo. Mas, ao mesmo tempo, né, aí ele falou desses rumores, né, rumores de que Israel está ficando supostamente sem proteção, Estados Unidos se movendo rapidamente para tapar lacunas da defesa de Israel. Então, tipo, um cenário em que tudo está muito alto, com um cenário de instabilidade, o que tende a gerar a gente um desconforto ali, né? Que eu acho que é válido, sabe? Eu acho que é super válido a gente ter realmente esse desconforto. Mas aí eu quero complementar, né, com esse dado aqui, né, que mostra que às vezes, por mais que a gente ache que tá super esticado, às vezes realmente tá esticado, mas tem janela, né, para subir mais aqui, especificamente comparando, né, os pontos aqui dos ciclos de alta do SP500, né, então já foi mais esticado do que está esticado agora, por mais que agora pareça muito esticado, e na verdade já parece esticado há muito tempo, inclusive não em pontos, mas ali em retorno, esse ciclo tá no último ano, né, quando a gente considera a janela de um ano, foi um dos melhores anos da história do SP500, mas em vários ativos 2024 está sendo um ano muito bom, apesar do sentimento estranho, né, mas talvez realmente tenha janela para subir mais, mas eu acho que é importante, nesse momento ainda assim, né, o cenário macro, na minha perspectiva, me incomoda, né, e eu continuo um pouco reticente com algumas coisas, né? Um ponto bem legal também, acho que vale a pena citar, foi a questão da entrada de dinheiro nos ETFs ontem, né? Foram 555 milhões de dólares entrando, quando a gente considera nas últimas semanas ali, né? Tá vendo? Fazia muito tempo que a gente não tinha uma entrada nesse patamar, né? Então, em 55, a gente teve uma aqui de 400... mas a gente pode ir vendo 200, 100, 50 dias positivos, né? 400, fazia muito tempo que nós não tínhamos uma entrada, um fluxo positivo com mais de 500 milhões no Bitcoin. Acho que em junho ou julho tinha tido aqui, ó. Teve esse de 800 milhões
4 de junho. E aí, que mais? Aí depois só na semana de lançamento. Então, tirando ali aquele dia, ó, quando a gente olha, março, 400. Aqui, ó, daí aqui fevereiro, né, mais próximo do lançamento, aí sim teve, né, mas foi basicamente, então, uma entrada de capital parecida com a entrada que aconteceu no início ali, né, então, bem interessante, foi bem violenta ali a entrada, né, que a gente pode ver especificamente da BlackRock, não tá ainda consolidado de ontem, né, mas a gente sabe, então, que foi... Vamos rever aqui, só pra gente pegar o número, ó. Ontem, especificamente, na BlackRock, no ETF da BlackRock, foi aqui, acho que 79 milhões, se eu não tô enganada, Então, um pouquinho aqui, né? A gente vai ver que realmente, tipo, teve desse dia aqui também, e depois só lá do começo, né? Entrada especificamente. Então, foi uma entrada de dinheiro bem relevante, tá? Especificamente do volume ali também, tradeado também um volume bem grande. O total de inflow de 19 bi, né? Então, sim, realmente foi um dia animado ontem para cripto. Que mais, meus queridos? Acho que essa declaração aqui também é bem interessante. Esse cara aqui, ele é da Bitwise, né? O CEO da Bitwise. E aí achei bem interessante, né? Que eles estavam falando, cara, a empresa, né, ela teve um aumento ali de asset under manager, né, de ativos sobre gestão deles de 400% no ano, tá? Eles estão com 5 bilhões de dólares sobre gestão agora. E ele cita, esse dinheiro não é nosso dinheiro, é o dinheiro dos nossos clientes, né? E aí eles falam, a empresa aqui tá com 85 pessoas, e ele se auto-pergunta e responde, né? Por que essas pessoas estão escolhendo, né, trabalhar com a gente, colocando esse dinheiro na gente? E aí eles falam sobre quais são... sobre a filosofia deles, no que ele acredita, né? E eles falam, nós acreditamos no Bitcoin e que as blockchains públicas, né, elas são uma das contribuições mais importantes para a humanidade. Olha isso. Então, um cara aqui com seus 5 bilhões dizendo, crescemos aqui em Asset Under Management em 400%, e por quê? Porque nós acreditamos no Bitcoin. Então, é muito louco, né, ver uma declaração dessa tão forte, né, acontecendo ali. E para finalizar, não, esse dado eu já tinha mostrado aqui para vocês também, né? Só ali, então, na fonte original. Acho que eram essas as notícias, né? E o que isso tudo, né? Acho que é importante que a gente saiba. Então, hoje nós tivemos um dia especial, né? Realmente de movimento de preço mais acentuado. Mas por todos os lados que a gente olha, nós temos os maiores investidores do mundo olhando para o Bitcoin e dizendo: cara, essa é uma classe de ativos completamente sui generis. E nós vemos uma entrada de capital, assim, absurda. Então, existem várias questões macro extremamente delicadas no momento que a gente está vivendo, que são tristes e surreais sobre várias perspectivas, mas existem algumas coisas que são inevitáveis, né? A humanidade meio que sempre esteve em conflitos, vão continuar existindo esses conflitos, infelizmente. Ao mesmo tempo, a questão do aumento da liquidez global, né, em certo sentido, né, do aumento ali das bases monetárias para lidar com os problemas também vão continuar existindo. E o que nós podemos fazer, né, em relação a isso é olhar para as classes de ativos que têm um potencial de, no longo prazo, pelo menos, né, independente do que acontece das violinadas de curto prazo, tem um potencial ali para ajudar a gente. Eu acho que, olhando essas declarações do Larry Fink, com a gestão dos seus 10 trilhões, olhando para a declaração do CEO da Bitwise, com seus 5 bilhões, todos eles estão dizendo a mesma coisa. As empresas estão comprando Bitcoin, todos esses grandes investidores estão olhando para o Bitcoin, e eu acho que no final do dia é isso, e é isso que eu tenho para dizer, inclusive para aqueles que se perguntam o que eu tenho para dizer se os dados que eu mostrar, né, eles não se concretizarem. O que eu tenho para dizer é, estamos aqui para jogar o jogo de longo prazo, não de curto prazo. E é isso, meus queridos, a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!